Nós estaremos agora lendo o texto para a nossa meditação em Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe nesta meditação da sua palavra, que nós sejamos consolados e edificados, pensando sobre o nome de Jesus Cristo. Há uma crença quase que universal e desde a antiguidade que o nome está intimamente ligado ao caráter das pessoas. Dificilmente vamos encontrar alguém com o nome de Judas, Esaú, Saul, Jezabel, porque são personagens da história que não trazem para nós boas informações sobre suas vidas, sobre seus caráter. Na língua hebraica, os nomes geralmente estão ligados a algum acontecimento. E eu tenho dito para a igreja que os nomes que se iniciam com E, L, estão intimamente ligados a Deus, porque Deus na língua hebraica é El. Então os nomes que se iniciam com E e L e terminam também com E e L estão intimamente ligados ao Senhor nosso Deus. Exemplo, Elias. O significado é Jeová é o meu Deus. Eliezer, o significado é Deus é o meu auxílio. Daniel, Deus é o meu juiz. Emanuel, esse os irmãos todos sabem, né? Vamos juntos? É Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Então são nomes e outros, né? E outros tanto. Não apenas estes que eu disse, que iniciam com E e L e terminam com E e L, que estão ligados a Deus, mas outros também têm significados bastante espirituais. Jesus vem da mesma raiz hebraica de Josué, ou seja, Josué, e significa salvação. Deus é salvação. Quando o anjo anunciou a Maria que ela teria um filho, o anjo Gabriel disse que ela devia chamá-lo de Jesus, por o nome Jesus. E o anjo explicou por quê. Lá em Mateus 1:21 diz: e chamarás o menino do nome Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus está bastante ligado à missão do Filho de Deus, trazer para nós salvação. Nós lemos Jesus levando essa salvação às pessoas da sua época e de uma maneira muito especial na casa de Zaqueu. Lá em Lucas 19, no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu desejava conhecer pessoalmente Jesus Cristo, embora ele fosse um homem bem-sucedido na vida social. A Bíblia diz que ele era um homem rico e ele pertencia aos publicanos, aos homens da época que trabalhavam para o Império Romano, homem do serviço público. E ele desejava ver quem era Jesus e, por causa da sua pequena estatura, subiu em uma árvore e Jesus o surpreendeu dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E eu fico imaginando qual foi a surpresa de Zaqueu, que ele só desejava conhecer Jesus pessoalmente, e teve este presente, esta maravilha, Jesus dizendo: eu quero ir na tua casa, eu quero passar horas com você. Então são maravilhas que Deus opera em nossas vidas, e nós que estamos aqui hoje devemos lembrar, ter em nossas mentes que Jesus não deseja apenas estar estes poucos minutos do culto conosco, mas Ele deseja estar em nossos corações, não só nessa 1h, 1h30 aqui, mas esta noite, o amanhã, a semana que vem e todos os dias da nossa vida, para depois nós estarmos com Ele também para toda a eternidade. É isso que nós devemos aprender. E Jesus, quando chegou lá na casa de Zaqueu, após ter visto, percebido naquele coração um desejo sincero de servir a Deus, ele manifestou arrependimento dos seus pecados diante do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 19, no versículo 9, conforme nós já falamos, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Sabe por quê? Porque Jesus é, por excelência, o Salvador. Ele não é um Salvador, mas Ele é o único e todo suficiente Salvador nosso. O nome de Jesus, ou o nome Jesus, nos abençoa, porque o seu nome tem poder. Quando cremos no nome de Jesus, quando não tomamos o nome de Jesus superficialmente, mas com um profundo respeito e amor, com reverência e temor, experimentamos então em nosso viver o poder que há em seu bendito nome. O nome de Jesus gera para os nossos corações libertação. O nome de Jesus gera perdão. O nome de Jesus gera libertação, transformação, cura, e enche os nossos corações de um sentimento de amor, porque quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus através da fé, nós percebemos e sentimos o quanto Ele nos amou. Você sente isso? Sabe por que eu pergunto? Porque nós vivemos numa cultura de uma religiosidade tão superficial, às vezes uma religiosidade tão vazia, que perde-se o sentido, porque as pessoas olham
uma cruz e Jesus pendurado, às vezes aquele crucifixo está até em ambientes inadequados. Não é? Concordam comigo? Às vezes está lá o crucifixo em determinadas casas comerciais e também há uma falta de temor ao Senhor. Já perceberam isso? Já viram isso? Mas quando nós olhamos para Jesus crucificado e nós podemos lembrar que Ele deu a vida dele pelas nossas, aí a coisa muda. Aí tem um outro sentido. O Jesus crucificado, Ele traz para nós uma mensagem: olha, quem devia estar aqui era você. Por causa das tuas maldades e dos teus pecados, eu dei a minha vida pela sua vida, para resgatar você dessa vida de pecados. Eu dei a minha vida pela sua vida, para você perceber que você tem um valor muito especial. Nós vivemos dias onde as pessoas perderam a noção do valor que elas possuem. Eu já disse para os irmãos que eu já evangelizei pessoas, e depois dessas pessoas terem se convertido, elas dando testemunho, elas diziam e dizem ainda, né? Eu batizei um irmão há alguns anos e ele disse para mim: pastor, eu não tinha noção do valor que eu possuía. Eu via o ser humano como um ser animal qualquer. Para mim, tirar a vida de um animal irracional e tirar a vida de um ser humano, para mim era a mesma coisa, porque eu não tinha noção desse valor espiritual, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que dentro de nós existe uma alma, existe um espírito, existe um sopro divino que saiu de Deus e que habita o nosso corpo. E Jesus veio resgatar isso. E aquele irmão, então ele pôde entender, e ele foi batizado, e também tem testemunhado até hoje do poder de Deus na sua vida. Ele falava: pastor, é tão difícil, hoje eu entendo o que Jesus fez na minha vida, e eu quero permanecer com Jesus, mas eu trago na minha vida muitos processos. Eu tenho uma dívida altíssima com a justiça, mas com Deus, Jesus já levou para o Calvário. Com Deus a minha dívida foi paga, quando eu entreguei o meu coração ao Senhor Jesus Cristo, a minha vida ao Senhor Jesus. Então, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, tem este poder, o poder de nos transformar, nos libertar. E as coisas improváveis, impossíveis, são improváveis e impossíveis aos homens, mas a Bíblia diz lá em Marcos 10, 27, que para Deus todas as coisas são possíveis. Às vezes nós vemos determinados elementos na sociedade vivendo numa delinquência, com tanta maldade, violência e tanto pecado, que nós achamos, do ponto de vista social, é um caso perdido. Mas para Deus não existe casos perdidos. Para Deus não existe. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o Deus que pode operar transformação. Porque Ele é o Deus que ressuscita-nos. Porque Ele é o Deus que nos dá uma vida nova. E quando eu falo sobre ressurreição, não estou falando no sentido físico, não no sentido carne, biológico. Não, estou falando no aspecto espiritual. Ele tem poder para colocar uma nova personalidade, um novo caráter dentro de um corpo debilitado, velho, antigo,
todo dilacerado pelo pecado, mas ele tem esse poder. Ele renova. Paulo disse: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O nome de Jesus, esse nome que a Bíblia diz que Deus deu um nome que é sobre todo nome. Isso significa que está acima de todo nome. Está acima. O nome de Jesus, ele opera milagres, libertação. Foi em nome do Senhor Jesus que Pedro e João curaram um aleijado lá à porta formosa do templo em Jerusalém. Lá estava o homem pedindo esmolas. E Pedro e João foram à oração, às 3 da tarde. A Bíblia diz que era a hora 9, porque o dia do judeu começa a ser contado às 6 da manhã. Então, às 7 é a primeira hora, e a hora 9 às 3 da tarde. E eles foram à oração, e lá estava o homem pedindo esmolas. E Pedro disse o quê? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o homem levantou-se e andou. E o nome de Deus foi glorificado. E as pessoas passaram a crer no nome de Jesus. Passaram a crer na pessoa de Jesus. Foi no poder do nome de Jesus que 70 discípulos voltaram felizes da missão que Jesus havia dado a eles. Jesus havia mandado que eles fossem e que eles curassem as pessoas e que eles libertassem as pessoas dos espíritos malignos, e depois eles voltaram glorificando a Deus e dizendo: Senhor, em teu nome até os espíritos malignos sujeitam-se a nós. Sabe por quê? Por causa do poder que há no nome de Jesus. E nós precisamos ter consciência disso. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Você tem prazer em ser cristão? Porque ser cristão, nós vivemos numa cultura, meus queridos, onde todas as pessoas com as quais convivemos, elas se dizem, a maioria se dizem cristãs, mas são cristãos sem Cristo. A população carcerária do nosso país se aproxima de 1 milhão. São cerca de 600 mil encarcerados e mais de 400 mil que estão aí com mandado de prisão. Por falta de espaço estão aí, convivendo na sociedade. E estas pessoas, me lembro de uma entrevista que saiu há alguns anos no Jornal Batista, onde um repórter foi até o presídio conversar com aqueles cidadãos que estão ali cumprindo pena, e aquele moço que foi entrevistado, ele disse para o repórter cristão, ele disse: eu orava para que quando eu fosse assaltar uma pessoa, o assalto desse certo. Eu rezava, eu pedia para Deus me abençoar no meu trabalho. Olha só. Então é uma religiosidade vazia do conhecimento de Deus. É uma religiosidade vazia do sentimento de amor ao próximo, porque também não se ama a Deus, porque quando nós amamos a Deus, como diz o primeiro mandamento, nós temos a tendência de resumir o primeiro mandamento.
Geralmente você pergunta para as pessoas, qual é o primeiro mandamento? E a pessoa diz, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma maneira assim muito sintetizada, mas Jesus disse, quando perguntaram a ele qual era o grande mandamento, ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Olha aí, é muito mais profundo do que essa resposta, amar a Deus sobre todas as coisas, uma resposta vazia. Então nós precisamos ter um compromisso sério. Então cristão é aquele que tem um compromisso sério com Cristo, é aquele que se identifica com Cristo, é aquele que sabe que Jesus é o seu Senhor, não apenas o seu Salvador, porque Jesus deseja ser Senhor das nossas vidas, não apenas ser o Salvador. Agora, quando Ele é o meu Senhor, isto significa que eu devo a Ele obediência, porque Ele é o meu Senhor. Eu estou sob o seu domínio, sobre aquele compromisso de honrar o seu nome. É assim que você crê em Cristo? É assim que você tem seguido Jesus? É assim que você tem olhado para Jesus Cristo? Foi em nome do Senhor Jesus que Paulo libertou a pitonisa, aquela moça adivinha, lá na cidade de Filipos. Ela trabalhava fazendo adivinhação, mas não era ela, era um espírito maligno que estava usando a vida daquela moça. E Paulo, quando libertou aquela moça, ele foi preso. Sabe por quê? Porque ela tinha empresários. Havia um grupo de homens que explorava aquela pobre jovem. E eles ficavam com o dinheiro, se enriqueciam. E Paulo disse àquele espírito maligno que deixasse aquela vida. E em nome de Jesus. Por quê? Porque é só o nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus derramado na cruz. Espíritos malignos não têm medo de Bíblia, não têm medo de pastor, de jeito nenhum. Agora, estes seres, eles temem o poder do nome e do sangue de Jesus derramado na cruz. Porque é no nome de Jesus e no seu sangue que nós temos a vitória contra os nossos pecados. Ananias, o discípulo de Damasco, aquele crente em Jesus Cristo, lá em Damasco, quando foi conversar com o apóstolo Paulo, recém-convertido, Paulo indo a Damasco para prender os cristãos ali, maltratar os cristãos ali, ele ia com recomendação dos sumos sacerdotes do judaísmo de Jerusalém, e no caminho Jesus o alcançou com a sua graça, Jesus o alcançou com a sua luz, Jesus o alcançou com a sua misericórdia, e a Bíblia diz que Paulo caiu por terra, e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A transformação na vida do homem foi tão maravilhosa, foi tão grande, que ele passa a se chamar Paulo. Até o nome dele foi mudado, devido ao poder de Deus que atuou na vida dele. E aí agora ele ficou cego, e foi guiado até a casa de Simão, lá na rua direita em Damasco. E Deus disse: Ananias, vai lá, Saulo está orando, vai lá, conversa com ele. É um vaso que eu escolhi, é um homem que eu escolhi.
Eu escolhi ele para ser uma bênção. E Ananias temeu. Ele disse: Senhor, há muito tempo que eu ouço que esse tal de Saulo, ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos, ele prende, ele manda chicotear os cristãos. E é este homem que o Senhor está mandando eu visitar? Sim, vai lá que ele está orando. E Ananias vai e procura pelo endereço, e chega lá e ele diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho quando você estava vindo, me enviou aqui. Olha, irmãos, eu fico pensando, meditando, enquanto eu preparo as minhas mensagens, sobre esse poder maravilhoso do Senhor nosso Deus. Emociona a gente, não emociona o seu coração? Sabe, Saulo saiu de Jerusalém documentado, com cartas das autoridades religiosas daquela cidade, para prender, para chicotear, para maltratar os crentes em Jesus Cristo. E olha o poder de Deus, olha a misericórdia de Deus. Agora ele chega em Damasco, convertido. Agora ele chega em Damasco, e Ananias vai lá e chama-o irmão Saulo. Olha o poder transformador. Olha o poder de Deus. Por isso que eu digo, não existe poder que resista ao poder do nome de Jesus. Nenhum poder. Porque Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, sobre todo. E agora Saulo recebe ali também a cura. A Bíblia diz que algumas escamas caíram dos seus olhos, e naquele mesmo momento Paulo foi batizado. Agora ele tornou-se um servo de Jesus Cristo. Meus queridos, poderíamos gastar aqui mais tempo meditando, pensando sobre este poder do nome de Jesus. Eu sei que vários irmãos têm testemunhos do que Jesus fez na sua vida, do que Jesus fez na sua família, do que Jesus tem feito na sua existência. E se pedíssemos aqui testemunhos, depoimentos, com certeza muitos irmãos diriam com alegria, com satisfação, o que tem recebido do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, porque Jesus é Deus que humanizou-se e veio viver entre nós. Em 2 Coríntios 2,19, Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, quando nós encontramos Jesus, quando Ele nos alcança, nós estamos sendo alcançados pelo amor de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus não vê substitutos para Jesus Cristo. Há 2000 anos o nome de Jesus salvou e continua salvando, e libertando e transformando milhões de vidas. O nome de Jesus é reverenciado, é temido, por outros é caluniado e desprezado, mas por aqueles que o recebem em seus corações, ele é honrado, ele é adorado. E Jesus é, por excelência, o Filho de Deus. Ele é o único Salvador. Já foi citado aqui, Atos 4:12.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. São palavras do apóstolo Pedro diante das autoridades do judaísmo lá em Jerusalém. Pedro e João estavam presos. E sabe por quê? Porque eles haviam curado o aleijado lá da porta formosa do templo. E eles curaram em nome de quem? Em nome de Jesus. E as autoridades religiosas, os sacerdotes da época disseram: nós não queremos que vocês falem mais neste nome. E Pedro disse: importa mais obedecer a Deus do que os homens, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido, e em nenhum outro há salvação. Isso significa que a salvação não está na igreja. Você já viu gente falando: é na minha igreja que é a salvação, todos que pertencem à minha igreja serão salvos. Não é na igreja batista, presbiteriana, católica, pentecostal, não, na universal não é. Isso são denominações que não têm poder para salvar ninguém, não é aqui. Mas serão salvos aqueles que têm um compromisso sério com Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus, que receberam Jesus em seus corações, que receberam Jesus em sua vida, firmaram um pacto, fizeram uma aliança. Jesus, eu sou o teu e tu és o meu Salvador. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor trabalha de uma maneira tão especial, tão sublime. O Senhor trabalha em nossos corações, ó Deus, de uma maneira tão profunda, que às vezes nós não conseguimos entender. Assim como o Senhor operou no passado, como acabamos de pregar, na salvação, ó Deus, de pessoas que aos nossos olhos eram improváveis, ó Deus. Mas para o Senhor não existe nada improvável, não existe nada impossível, porque o Senhor pode todas as coisas. Senhor, nós cremos no Teu poder e cremos na Tua misericórdia, que o Senhor nos usa vidas, ó Deus, não de pessoas perfeitas, porque não existe ninguém perfeito, mas o Senhor aperfeiçoa as nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua graça. Mas eu te louvo, eu te agradeço, nós como igreja te exaltamos, e que agora, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e os irmãos vão na paz do Senhor Jesus.